Meus queridos amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite. É a, Boa ter- Boa noite. noite. é a terceira noite. É a terceira, sim? Aham. Terceira noite dessa semana que nos encontramos e cada noite temos falado de um tema diferente, né? Que envolve aí a última semana de Jesus nessa terra, do seu ministério nessa terra. Hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar também de um outro personagem. E nós vamos poder, através das informações dadas desse personagem, nós vamos saber se nós temos a ver com ele ou não. O Marcos, esperamos que não, né? Com certeza que não. Com certeza que não. Ok. Nós daqui a pouco vamos passar a palavra ao Marcos, mas antes gostaríamos de orar. Vamos curvar nossas frontes? Vamos falar com o nosso Deus? Maravilhoso e Altíssimo Pai. Nos encontramos, Senhor, na tua presença nesta noite, agradecidos, imensamente agradecidos pelo dia que o Senhor nos concedeu, Amém. forças para o trabalho, proteção, cuidado, enfim, amado Deus, nós saímos pela manhã, contamos com a tua proteção, Amém. vamos para casa, elevamos as nossas mentes, os nossos corações a ti, em Sim, gratidão por teu cuidado. E sim, meu nessa Deus. noite, querido Pai, a nossa gratidão por estarmos novamente na tua presença. Cada um no seu lar, no seu cantinho, mas todos nós voltados para o Senhor, para ouvir a tua palavra. Nós poderíamos dizer, Senhor, que esse momento nós somos uma igreja em casa, e estamos adorando ao Senhor. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa gratidão, aceite, querido Deus, eh, cada um dos teus filhos que vem à tua presença nesta noite e, por favor, preencha em nossos corações aquele espaço que é do teu tamanho. E olha que o Senhor é soberano, que o Senhor transcende a tudo que foi criado. Mas no nosso coração, o espaço que tem ali é do tamanho do Senhor. Então te convidamos, abrimos o nosso coração a Ti nesta noite, para que o Senhor entre, se assente no trono da nossa vida e governe todo o nosso ser. Em nome de Jesus, te adoramos agradecidos. Amém. 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 Amigo E Marcos, agora é contigo. Você então, compartilha. Amém. apareceu para vocês aí? E apareceu, Marcos. Sim. Opa, então vamos lá. Irmãos, dando continuidade ao estudo que está falando sobre a última semana do ministério de Jesus antes da cruz ou aqui na terra, nós vamos dar continuidade. E é interessante que essa última semana ela começa com uma multidão gritando Hosanas, que significa algo como Senhor salva-nos. E no final dessa semana você vê mais uma vez essa multidão, só que agora gritando crucificam. Então, entre o Hosana e o crucificam, nós vamos ver que existe um personagem, um homem, que teve um papel de destaque nas decisões que ajudaram a conduzir Cristo Jesus até a cruz. E é sobre esse homem que nós vamos falar nessa noite. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11, verso 45 até o 48, por favor. João, capítulo 11, verso 45 até o 48. Ai, não registrei. Qual é o capítulo? É, capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 45 ao 48. Como todos acharem, é só me falar aqui que a gente prossegue. João 11, 45. Até o 48. Evangelho segundo ou Marcos? Qual o primeiro? É o Evangelho, que é o primeiro, o João Grande.
Amém? Amém. Todos acharam? Sim. Amém. Amém? Então vamos ler. Nós lemos assim no 45. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Irmãos, é interessante quando nós olhamos essa narrativa, houve um milagre que aconteceu antes, do verso 45, que foi um dos maiores milagres de Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro. A palavra de Deus, ela vem nos dizendo que, por mais que Jesus tenha feito vários sinais durante seu ministério, ela dá uma ênfase de quando Jesus ele realiza esse milagre, muitos ali, a palavra de Deus diz que muitos passaram a crer em Jesus. É interessante que, ao ponto que muitos criam, outros foram ter até os principais sacerdotes, né? E esses fazendo uma reunião, eles começaram ali a discutir o que eles fariam com Jesus. Agora vamos ler mais uns versos, mais um verso aqui, o 49 até o 53. Vou pedir para alguém ler para mim. Luther, você lê para mim do 49 até o 53, por favor. 49 diz assim: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Obrigado, Luther. Então aqui ele vem dizendo que nessa reunião ali, de repente, surge um homem. É sobre esse homem que nós vamos falar essa noite. Esse homem era Caifás e ele ali era o sumo sacerdote da época. Quando nós voltamos lá para Pentateuco lá, os cinco livros que Moisés escreveu, né? O Tervan ele já passou em outros estudos e ele falava a respeito sobre o sacerdote, né? Então o sacerdote, entre outras coisas, ele fazia um serviço de mediação entre o povo e Deus. Só que quando chega nos nos tempos de Jesus, a função de sacerdote ela havia perdido, como é que eu poderia dizer assim, né? Eles haviam perdido o verdadeiro significado do que significava ser sacerdote. Então, o cargo de sacerdote ali nos tempos de Jesus, ele se tornou uma espécie de cargo político e quem designava o sacerdote da nação era o Império Romano. A gente vai aqui avançar nos slides e à medida que a gente for avançando, a gente vai comentando um pouquinho sobre quem era Caifás ali, né? Então, no primeiro slide vem dizendo que Caifás ocupava um lugar de destaque no julgamento e na condenação de Jesus, né? A gente, deixa eu ver se é esse, né? É, Agora, a grande pergunta era quem era Caifás ali, né? O que que significava ele ser o sumo sacerdote, né? O slide aqui, deixa eu ver se é esse. Ele vem falando um pouquinho sobre o que significava ser o sacerdote, né? E quem era Caifás, né? Então, a Grindade vem dizendo que ele era como se fosse ali a figura máxima de autoridade ali, né? Entre o povo judeu. Era ele que administrava ali o templo, os seus tesouros, né? Era ele que exercia grande influência ali, né? Sobre não somente os sacerdotes, né? Mas como os partidos que formavam ali, digamos assim, a igreja daquela época, né? Que estavam ali em volta do templo ali, né? Então ele exercia grande influência. Por isso, no julgamento de Jesus, nós vemos que a palavra de Deus vem dizendo que ele ocupou um lugar de destaque, né? Então a palavra dele tinha um grande peso, por isso esse lugar de destaque ali no julgamento de Jesus. Nos versículos que o Luther Van ele acabou de ler para a gente, vem falando que quando estava acontecendo aquela reunião,
de repente, Caifás, ele chega, né? Eles estavam discutindo o que eles iriam fazer com Jesus, né? Porque Jesus estava ameaçando. Antes disso, para a gente entender um pouquinho melhor, né? Quando aqueles homens eles veem que as pessoas estavam sendo atraídas até Jesus, eles temeram perder a sua posição. E aí Caifás, quando ele chega naquela reunião, ele diz que vocês não sabem que é melhor que um homem morra do que pereça toda a nação, né? Então, ali a gente vê que desde ali, ou na verdade, desde muito antes, havia um plano para tirar a vida de Jesus, porque pessoas estavam sendo atraídas para perto de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, o que havia em Jesus que atraía pessoas para ele e o que havia em Jesus que não somente atraía, mas também que pessoas eram atraídas e pessoas também se afastavam de Jesus? Quero a participação de vocês agora aí, para a gente comentar um pouco. Na opinião de vocês, o que tinha em Jesus ali que atraía as pessoas? Né? No meu, no meu ver, a bondade, a luz. A palavra de Deus, Marcos, ela cita algo que me chama muita atenção. Ela diz que Jesus falava como quem tinha autoridade, né? Isso aí diferia muito dos sacerdotes da época, porque eles não conseguiam ver nos sacerdotes aquilo que eles viam em Jesus. Jesus tornava o conhecimento da palavra de Deus de uma forma tão clara que desde do menino até o ancião todos conseguiam entender plenamente. É fantástico. Irmãos, é interessante quando você olha o método que Jesus usava para ensinar, muitas das vezes ele se usava de parábolas, né? E quando Jesus ele contava as parábolas, as pessoas elas ouviam e se identificavam nas parábolas de Jesus. Então, algo que atraía as pessoas até Jesus é que Jesus ele não somente confortava as pessoas, mas ele também confrontava através da sua palavra o coração das pessoas. Jesus ele não somente acolhia as pessoas, mas ele também apresentava uma grande verdade. Então, quando o povo ouvia a mensagem de Jesus, ouvia, digamos assim, eu ia falar testemunho, mas a conduta de Jesus, a autoridade de Jesus, as pessoas eram atraídas para Jesus, armar e isso se tornou muito flagrante ali, principalmente ali depois desse milagre da ressurreição de Lázaro. Vamos avançar um pouquinho aqui mais. Do slide aqui, é que diz: Jesus passou a ser visto como uma ameaça ao status quo e aos interesses financeiros dos saduceus no controle do tempo. Quero fazer uma outra pergunta para vocês. Na visão de vocês, o que significa conhecer a Jesus? O que é que vocês me diriam na visão de vocês? Significa conhecer a Jesus? Difícil responder, né? Não vem o É adjetivo difícil. certo. Sabe por que eu faço essa pergunta? Quando vocês olham para ali o texto que a gente leu ali, quando dizem que houve a ressurreição e pessoas foram ter é, com os sacerdotes ali, os fariseus ali, deixa eu fazer uma outra pergunta. Vocês acham que aquelas pessoas eles tinham conhecimento de quem Jesus era? Informações de Jesus? E Não. aí, o que vocês me dizem? Ô, Não Mar- conheciam os milagres, os feitos de Jesus? Ô O que Marcos, ter Jesus. conhecimento sobre uma pessoa, por exemplo, eu vou citar o Omar aqui. Eu conheço o Omar, Aham, mas eu não tenho intimidade com o Omar. exatamente. A Heloísa, esposa dele, conhece o Omar e tem intimidade com ele. Então, essas pessoas que se sentiam incomodadas por Jesus, com Jesus, né? Elas tinham informações de Jesus, mas elas Exatamente. não tinham intimidade com Jesus. Então, conhecer é mais do que ter informações, Exatamente, é né? ter intimidade. Sabe algo interessante sobre conhecer uma pessoa ali, né? Vou colocar aqui a pessoa de Jesus. Você tem um contraste muito grande sobre esses líderes e vamos dizer assim, os apóstolos de Jesus. E você vai ver ali que o conhecimento ali de Cristo Jesus ele envolve algumas coisas. Uma delas é a transformação.
E você vê isso de forma muito clara ali nos discípulos, né? Você vê que à medida que eles tinham ali, aí envolve uma outra coisa que é a comunhão, né? Mas à medida que eles tinham comunhão com Jesus, eles foram sendo transformados, né? E como Luther Van bem disse ali, né? O conhecimento ele vai mais do que ter somente informações. Conhecer Jesus não é saber quem ele foi, mas ter um relacionamento com ele, um relacionamento que causa transformação. Sim, Se nós pegarmos ali a palavra de Deus, você vai ver que esses homens ali, eles tinham a palavra de Deus, e você olha para a palavra de Deus, toda verdade. ela aponta para Cristo Jesus. Você olha para as ofertas que eram oferecidas, para as festas que eram realizadas de ano em ano, então tudo apontava para Cristo Jesus. Mas quando Jesus ele veio e se revelou, você vê que a grande parte ali acabou rejeitando Jesus, né? Porque não conhecia Jesus, porque não havia uma comunhão, não havia uma transformação. E todo aquele sistema que havia ali, você vê que era incapaz de transformar, porque a palavra de Deus ela, e aquele sistema ele apontava para a pessoa de Jesus. E ao rejeitar a Cristo Jesus, não havia transformação neles, ao ponto de que eles chegaram, digamos assim, no ponto mais crítico, né? De desejar ali a morte de Cristo Jesus, né? Então, conhecer Jesus vai muito além do que ter informações de Jesus, mas ter um relacionamento que transforma a nossa vontade, nossas escolhas, que transforma o nosso caráter, né? É, Dito isso ali, eu faço uma outra pergunta antes de a gente avançar aqui, né? Na visão de vocês ali, qual que seria a função da igreja? E quando eu falo igreja, eu não estou falando de edifício, né? Estou falando de pessoas. Na visão de vocês, qual que seria o papel da igreja? Ali, respondendo um pouquinho anterior, né? Os líderes, eles se sentiam superiores, superiores. Então, eu acho que Aham. eles até conheciam uma palavra, mas eles esqueciam o principal. E Jesus era totalmente o inverso disso, porque ele era humilde, né? Ele levava com uma forma de sabedoria, mas sem sobressair sobre as outras pessoas. E os líderes não aceitavam isso, que uma pessoa como ele pudesse ser quem ele dizia que era, né? Exatamente, né? É fantástico, né? E Ah, agora, na visão de vocês, qual que seria, o que que vocês enxergavam, o que que a igreja deveria ser, né? E eu falo de pessoas, na visão de vocês. O que a igreja deveria ser? eu acho que ela deveria ser verdadeira mesmo em levar a palavra às pessoas, né? Nós que somos, né, a igreja, né? Eu acho que falta mais verdade, mais atitude mesmo de levar mesmo a palavra, né? De proclamar isso de fato. Para conhecer Jesus, para ter essa intimidade de fato. Aham. Alguém mais tem mais alguma ideia dessa para responder essa pergunta? É verdade, Marcos. Jesus, ele sempre quis ou sempre quer ter um relacionamento com as pessoas que ele ama. Pode ser até mesmo pessoas chegadas a ele ou pessoas que se rebelam contra ele. Mas ele sempre quer esse relacionamento. E a igreja é uma forma, assim, vamos dizer, prática de você ter um relacionamento vívido com Jesus. E Exatamente. porque ele se apresenta ali de uma característica fundamental, que é através do amor ao próximo. Então você, na igreja, você tem a prática desse amor ao próximo. Você vivencia isso. Então você passa a ter um relacionamento com ele e passa também a conhecê-lo, porque você veja bem, essa questão de conhecer é muito relativa. Os Aham. discípulos que viviam com ele, que foram transformados por ele, não é? Você imagina, por exemplo, João. Ele era o trovador, filho do trovão. Aham. Então, ele foi transformado. Mas eles não entenderam o propósito de Jesus. Eles não conheciam por que que Jesus estava ali cumprindo o relato profético de outros profetas, mas eles tinham assim uma compreensão muito, muito superficial.
Então, isso tudo é relativo. E a igreja, Jesus é assim, não é? Ele, primeiro, vinde, ele usa esse verbo, né? Para vir, vinde a mim. E depois ele usa outro verbo, ide. E a igreja é esse instrumento de Jesus. Primeiro, vinde a mim. Depois, ide. Ide, quem que vai? É a igreja. São aquelas pessoas que são instrumentos dele. Exatamente, né? Sabe algo fantástico que a palavra de Deus ela revela para nós, né? Quando fala sobre esses discípulos que o Omar acabou de falar, que foram entender ele depois da morte de Jesus, né? Mas passaram por uma transformação. Se você for no livro de Atos, você vai ver que ali, logo no início ali da igreja primitiva, a palavra de Deus vem dizendo que a igreja ela vivia uma forma tão parecida como a forma como Cristo vivia, que ela estava ali no meio dos gentios, mas ela contava com a simpatia de pessoas de fora. Então, a função da igreja ali, né, quando eu digo pessoas ali, né, seria exatamente isso, né, através de um relacionamento com Cristo Jesus ali, né, demonstrar o amor que Jesus ele tem por nós ali, né. Jesus ele acolhia, Jesus ele confrontava, Jesus revelava verdades, né. Ele amava as pessoas ali, né. E quando você olha para a igreja, nos tempos de Jesus ali, esses líderes você vai ver que muitas das vezes ali você encontra pessoas que eram excluídas dentro do povo de Deus, né? Embora eles tivessem a palavra de Deus, eles tivessem um conhecimento, você vai ver que prostitutas, pessoas que tinham algum tipo de doença eram excluídas, né? E publicanos também, né? Você encontrava uma classe de pessoas sendo excluída, quando na verdade a igreja deveria atrair essas pessoas para que elas também pudessem ser transformadas, né? Então, quando a igreja ela via Jesus ali agindo dessa forma, acabou ocasionando uma inimizade ali, né? Então, para a gente talvez ali resumir ali, esses líderes ali eles queriam estar de alguma forma ali à frente da igreja, mas não cumprindo o papel de igreja que Deus esperava deles ali, né? Somente líderes ali, né? De forma formal, né? Mas não manifestavam ali o caráter ali de Deus, né? O caráter de Jesus. E seguindo aqui, né? Aqui tem a fala de Caifás, né? É melhor que você, é melhor para vocês que morram um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação, né? É interessante. Ô, Lutevante, fazer uma pergunta para você dividir com a gente aqui, né? Quando Caifás ele disse essas palavras, qual que era a visão que ele tinha sobre isso? E digamos assim, qual que seria a visão ali do sentido da igreja para essas palavras ali, no sentido de morte de Jesus, né? Eu acho que eu me enrolei um pouquinho, né? Mas você acha que você entendeu. É, quando você fala de igreja nesse contexto aí, é a igreja judaica, não é a igreja primitiva. Veja, e quando você fala de igreja, deve ser levado em conta também o seguinte: aqui está falando de poucas pessoas, aqueles que Uhum. compunham a liderança da igreja. Liderança essa da qual, ou na qual Caifás ele era o líder. Bom, quando Caifás ele usa as palavras que morra um homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação, poxa, muita coisa está envolvida aqui. A primeira coisa que está envolvida aqui é a posição que eles tinham. Essas palavras de Caifás, havia a preferência que Jesus morresse, mas que não morresse aquele sistema que eles vivenciavam naqueles dias, dominado ali por Caifás, por Anás e etc. Tá? Mas é curioso também que a palavra de Deus vem dizendo que isso aí foi profético. A profecia. Ele não tinha noção do que ele estava falando. Jesus realmente ia morrer pelo povo, mas não somente pelo povo, mas ele ia morrer o quê? Pela humanidade toda. Ok? Bom, eles olhavam para Jesus como uma ameaça. E essa ameaça, ela envolvia o quê? Ela envolvia os romanos também. Então, na mente de Caifás, se continuasse Jesus sendo e fazendo o que ele estava fazendo, poderia
possivelmente, na mente deles, ter um levante contra os romanos. Então, na mente deles, o que aconteceria? A nação poderia ser perseguida. Mas tudo isso é muito vago diante do real interesse que Caifás tinha. Morrendo Jesus, permaneceria o que? O sistema deles, ali, da liderança do povo judeu. Exatamente, né? Esse era o ponto central, né? Havia uma expectativa de que Jesus pudesse ser proclamado o rei, né? Que a nação ali se revoltasse contra Roma, né? E aí todo aquele sistema ali poderia ser perdido, né? Então ali quando ele trama isso, a questão era somente se manter no poder ali, né? Ele não olhava para o povo, ele olhava os sinais que Jesus fazia, e escolheu ali, né? Se apegar a esse sistema do que aquele a quem as ofertas ali, as festas apontavam, né? Ô, Marco, Agora, pode falar, Tevan. esse subtítulo aí, A Inveja de Caifás, imagina, Caifás já era uma pessoa experiente no governo da igreja judaica. De repente surge um jovem, 30 anos. E esse jovem, quando ele fala, as multidões correm para ele e o templo fica vazio. As pessoas chegam e elas comentam do que aquele jovem galileu ensinou, a forma como ele curou, enfim, as proezas que ele fazia, a forma didática e simples que ele anunciava verdades. Então, a inveja de Caifás é que eles não faziam isso. Jesus estava atraindo não somente a atenção das pessoas, mas atraindo as pessoas para ele. Fantástico, né? Aquela pergunta que eu fiz, né? O que tinha em Jesus que atraía as pessoas, né? É difícil assim de a gente entende, mas é difícil de imaginar, né? As palavras de Jesus, né? As suas ações, sua autoridade, né? A forma como ele acolhia, né? É, são coisas que a gente só pode tentar imaginar, né? Mas a gente não sabe exatamente como, né? Prosseguindo aqui, Caifás é o grande articulador do julgamento de Jesus. A gente vai falar um pouquinho sobre esse julgamento que houve, e esse julgamento ele teve alguns pontos ali que vale a pena a gente comentar um pouquinho, né? E ali vem dizendo, de acordo com a lei hebraica, o procedimento ele foi ilegal. O primeiro ponto é que foi uma prisão noturna, prisões noturnas eram proibidas. Você olha para o ministério, quando nessa última semana, quando Jesus ele estava ali no templo, durante o dia Jesus ele passava ensinando ali, né? E as pessoas tinham contato com ele. E você não vê em nenhum momento ali esses líderes ali lançando mão de Jesus e o acusando. Toda a trama para prender Jesus foi dada assim de forma rápida, né, Lutervan, né? Seria isso, né? Fizeram tudo à noite ali, um julgamento rápido, né? Mas a prisão dele foi feita à noite, o que, segundo a lei, era ilegal. O segundo ponto, Caifás agiu de forma ilícita ao utilizar Judas. Agora, por que isso? Por que que ali vem dizendo isso? Sabe por quê, irmãos? Porque Judas era discípulo de Jesus. Então, se Jesus ele era acusado, então era a compreensão era de que Judas também era um cúmplice de Jesus. Então, digamos assim, Caifás não poderia usar Judas porque ele era discípulo de Jesus, né? E subentendendo que ele também era um cúmplice, né? Então houve ali o suborno ali, né? E se a gente olhar com uma visão mais ampla ali, quando esses líderes começam a tramar o que eles fariam com Jesus, né? E eles já estavam querendo matar Jesus, eles começaram a pensar numa forma de matar Jesus. Todas as vezes que eles haviam intentado matar Jesus, sempre os planos deles foram frustrados. Só que nessa última semana, você vê que o inimigo, né, ele cria um meio para que Jesus ali ele fosse preso e ele usa um discípulo dele. A palavra de Deus vem dizendo que depois ali no Tevã da última ceia, né, quando Judas ele sai, né, Satanás entra nele, né, seria isso, né? E aí dali ele vai entregar Jesus, né? Então o inimigo ele cria um meio para que Jesus ali ele fosse
preso. Deixa eu só colocar o carregador aqui na caixa para não fazer barulho. Agora, ali no terceiro ponto de Jesus foi preso sem nenhum mandato legal, né? Vocês olham para a palavra de Deus e você não vê um mandato legal ali dizendo que Jesus ele cometeu algum crime e de que ele deveria ser preso. No quarto ponto, diz que a lei hebraica proibia manientar um homem ainda não condenado, né? Então, o julgamento ele foi muito rápido. Jesus ele não teve ali um advogado de defesa, não foram apresentados provas, ele não teve ali tempo para formular ali uma defesa, mas foi um julgamento rápido, no qual ali eles já condenaram Jesus, né? E já levaram ele para ser sentenciado ali à morte ali, né, perante ali Pilatos, já que eles não poderiam. Avançando um pouquinho mais, a lei hebraica ainda exigia que os juízes fossem imparciais isentos de paixão para julgar, com boa consciência. No caso de Jesus, a corte que o julgava já decidira a sentença antes do julgamento. Olha só que interessante ali, né? Esse julgamento ele não foi justo porque desde o momento ali quando eles se reuniram, eles já tinham algo em mente. Eles queriam que Jesus morresse. Então era um julgamento já tendencioso ali, né? Já vinha já com o veredito ali. Então Jesus não tinha a capacidade de se defender e eles deveriam, como representantes ali de Deus, julgar ali de forma imparcial, né? E isentos ali de paixão para julgar, né? Ou seja, deveriam ser ali imparciais, né? Aqui vem falando um pouquinho sobre as causas do ódio que levaram essas pessoas a odiar cada vez mais Jesus. Eu faço essa pergunta para vocês. Na visão de vocês, o que gerou essa inimizade entre Jesus e esses líderes? Vou pedir a participação de vocês agora um pouquinho. O que mais ali salientou essa inimizade entre os líderes e entre Jesus? Eles não constituíram testemunhas falsas contra Jesus? Não esbofetearam Jesus? Quer dizer, ali foi assim, uma demonstração nítida e clara do ódio que eles tinham contra Jesus. Eles não estão do lado do inimigo, né? O inimigo odeia a luz. Uhum, Né? com Fala certeza, né? direito. O Tervani comentou ali, anteriormente ali, né, que Jesus ele era um jovem, né, e muito provavelmente ali aqueles que faziam parte ali dos sacerdotes, né, parte dos fariseus ali, né, haviam muitas pessoas ali com mais idade do que Jesus, né, pessoas que eram estudados ali na palavra de Deus e de repente eles veem um jovem ali, né, então tudo que eles levaram anos para construir, todo o ensino e as tradições que eles seguiam durante a vida toda, de repente chega esse jovem ali, né, atraindo não somente as pessoas, né, mas de alguma forma assim, o seu ensino ali, ele batia de frente ali com o ensino desses homens ali e mostrava que eles estavam errados ali, né? É, é fácil ali reconhecer, uma pessoa reconhecer que ela está errada, na visão de vocês, ou não? Todos será que têm facilidade de reconhecer quando erram, quando são assim repreendidas por alguém? Quando uma pessoa está com esse espírito de ódio, ele jamais vai reconhecer um erro. Exatamente, né? Jamais. Então, mesmo que esteja, assim, vamos dizer, na contramão, mas ele não vai reconhecer de forma alguma. Né? E foi exatamente o que aconteceu com esses homens ali, né? Cada ensino de Jesus ali que ele trazia ali, por exemplo, Jesus falou muito sobre o sábado, né? É, Jesus ele acolhia aqueles a quem eles olhavam e diziam que eram pecadores, excluídos, né? A gente lembra, por exemplo, de Zaqueu, né? Que era um publicano e lá naquele banquete de Zaqueu, né? A gente vê ali que eles acusavam ali Jesus, né? Diziam que ele comia com publicanos e pecadores, né? Então, Jesus ali, ele tinha uma forma de ensino, uma Deus. compreensão que seria a compreensão certa da palavra de Deus, e isso tudo ali entrava em choque com eles. E cada vez ali que
Jesus ali, digamos assim, derrotava eles nos argumentos ali, trazendo a verdade, mais e mais ali o ódio crescia, ao ponto de que nessa última semana ali, Jesus ele já compreendia que essas pessoas ali, ou vamos dizer assim, não vou colocar todas, né? Mas boa parte dessas pessoas, como Caifás, né? Que é a figura central desse estudo, jamais ali voltaria atrás, né? Nas suas decisões, jamais reconheceria Jesus como Salvador, né? Então você vê que ao mesmo tempo que pessoas são atraídas para Jesus, né? Jesus ele não afasta pessoas, mas pessoas decidem se afastar de Cristo Jesus, né? Por, a gente poderia dizer assim, por orgulho, né? Por talvez outros motivos ali, né? Mas o principal deles ali, né? Orgulho, né? Avançando um pouquinho aqui, as causas do ódio, né? Jesus denunciava a desonestidade e a farsa das celebridades religiosas, chamou de raça de víboras, proferir os terríveis ais contra aqueles que se consideravam santos. O Omar até deu uma risada ali, né? Mas agora imagina isso, Omar. Esse jovem ali de 30 e 30 anos e alguma coisa, né? Chamando ali esses líderes de raça de víboras, né? Imagine como é que eles devem ter ficado na ocasião, né? Vendo Jesus. Hipócritas. Ô Marcos, É, pode falar, Marcos, Omar. na verdade, Jesus mexeu diretamente com os interesses deles. Quando Jesus ali, aqueles cambistas que Jesus não aceitou aquilo que ocorria ali no pátio do templo, aquilo ali porque eles tinham assim grandes vantagens comerciais, econômicas sobre todo o processo de câmbio que se fazia na ocasião das peregrinações. E Jesus foi assim diretamente, vamos supor, né? Vamos dizer, não é supor, Jesus foi diretamente no bolso deles. E aquilo os irritou tremendamente. Foi assim, eu vejo como a causa principal do ódio deles. Então, Com além, certeza. além de Jesus ter demonstrado que tinha um conhecimento muito mais profundo do que eles, de todos os profetas, do Pentateuco, mesmo assim, isso daí não foi assim o que provocou mais, mas quando mexeu no bolso deles, aí foi uma coisa terrível. Né? Os ganhos ilícitos, vamos dizer assim, né, deles. Com certeza, né? Quando a gente olha, por exemplo, a palavra de Deus ali, né? A gente vai sair um pouquinho aqui, mas a gente já volta já para o assunto que a gente está falando, né? Você olha, por exemplo, a palavra de Deus, ela mostra pessoas que não faziam parte do povo de Deus, como a mulher samaritana, aqueles dois endemoniados gadarenos e outras pessoas que não faziam parte do povo de Deus. E quando você olha, quando Jesus vai até essas pessoas, Jesus ele fala muito pouco e essas pessoas elas passam a crer em Jesus. E aí quando você vai para o povo de Deus ali, né? 3 anos e meio Jesus ali ele fez milagres, ele pregava por meio de parábolas, ele apresentava verdades, ele fazia milagres, ele fazia curas e mesmo assim ali o povo muitos não criam em Jesus, ficavam com dúvida ali, né? Quando começavam a crer, vinham esses líderes ali, muitas das vezes lançavam dúvidas ali sobre o povo, né? E olhando esse ponto de vista ali, isso me fez pensar um pouquinho ali, né? Será que hoje Deus não está me revelando verdades e assim como no passado eu não estou, talvez assim, me recusando a aceitar essas verdades como o povo aceitou naquele tempo, né? Você vê, desculpa, a gente pode ver que não faltou ali evidência de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, que veio para dar a vida por eles. Mas mesmo assim, muitos não entendiam, muitos não criam, mas fora do povo de Deus ali, pessoas criam em Jesus, né? E isso me faz pensar que talvez hoje Deus possa estar me revelando uma grande verdade ali, né? E mesmo assim eu talvez esteja resistindo, né? A aceitar essa verdade, como esses líderes ali eles fizeram ali, né? E não somente não aceitavam, mas como também de alguma forma ali atrapalhavam ali o trabalho de Jesus, porque lançavam dúvidas, né?
na mente das pessoas ali, né? As pessoas às vezes criam e não criam. E a maior evidência disso é como quando eu falei logo no início, né, que a semana ela começa com as pessoas dizendo: Senhor, salva-nos, e depois ali, incitada por esses líderes, alguns desses líderes, melhor dizendo, né, eles gritaram: crucifica-o, né? E a gente vê né, isso na palavra de Deus, né? Avançando um pouquinho aqui mais, né, a gente vê que falando sobre as causas do ódio, né? Afirmou que eles eram piores do que aqueles a quem julgavam os maiores pecadores, né? Olha só que interessante ali, né? Eles olhavam para os publicanos ali, né? E não somente para publicanos, mas para os samaritanos ali, né? E vinham como pessoas pecadoras, né? Só que ali Jesus ele vem dizendo que eles eram piores do que aqueles a quem eles julgavam ser os piores pecadores, né? Agora imagine o impacto de Jesus falando isso para esses líderes, né? Repreendendo eles. Caifás e seus colegas têm envergonhado a história da humanidade. Foram responsáveis pelo episódio mais importante da história, marcado por falhas e injustiças, né? Tem pessoas que na palavra de Deus ali você olha que a palavra de Deus faz questão de mencionar, né? De forma positiva. Você vê para Abraão, você vê para dentro desse contexto aqui, né? Para Maria Madalena, que aonde Jesus estava, ela estava sempre aos pés de Jesus, né? Você tem Raabe e outros personagens, mas essas pessoas elas foram lembradas ali não por algo bom que elas fizeram, né? Mas pela forma como eles rejeitaram a Cristo Jesus ali, né? O exemplo que eles deram ali, né? Isso ficou gravado ali na história. E aqui, acho que acredito que seja o nosso último slide. A reversão será formidável. O julgado, então, peraí, o julgado, então, à frente de Caifás. ma- Ih, peraí que eu não peguei. O julgado, então, à frente de Caifás, machucado, ferido, injustiçado, será o seu juiz. Ô, pedir Lutervan, como é que a gente entende essa parte aqui? Explica pra gente, por favor. Olha só, ah, nós poderíamos colocar aqui uma inversão, né? Por exemplo, naquele dia lá em que Caifás, ele não somente presenciou, mas presidiu o julgamento de Jesus. Ele era sumo sacerdote e também juiz, e um juiz injusto. Então, esse juiz injusto que julgou uma pessoa justa, um dia vai ter que enfrentar aquele que ele julgou, a- será agora juiz. Mas não um juiz como ele foi, um juiz injusto. Jesus, ele é um juiz justo. E ele julga cada ser humano de acordo com os seus atos, de acordo com a sua vida, de acordo com o seu proceder. Agora imagina, lá no dia do juízo, Caifás, ele está perante Jesus. Interessante, Marcos, que em Apocalipse tem um texto no capítulo 6, são os dois últimos versos, o 6, que diz que naquele dia muitos vão se esconder debaixo das rochas e pedir que eles caiam sobre as cabeças e tudo mais. Eu acredito que um desses vai ser Caifás. Sabe por quê? Porque no capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, diz assim: E eis que vem com as nuvens, e todo Sim, mundo verá, até mesmo aqueles que. Outros o passaram. traspassaram. Então, Caifás está nesse grupo aí. Imagina, Exatamente. imagina o horror de Caifás ao olhar para os céus e ver que aquele que ele condenou injustamente é o Senhor da glória, vindo com poder e todas as hostes de anjos. Com certeza, né? Irmãos, para a gente estar finalizando o estudo de hoje ali, eu vou contar aqui uma pequena história, mas antes disso, é, a gente vê que a mensagem ali, ela girou em torno ali de conhecer Jesus, né? De ter um relacionamento com Cristo Jesus. Quando você olha para Caifás ali, Caifás, ele não vai estar naquele dia ali perante Jesus como juiz, tentando se esconder no meio das rochas,
porque Jesus ele quis, mas sim porque Caifás ele decidiu ali rejeitar a graça que foi oferecida para ele, né? Não somente a ele, mas como aquele outros que rejeitaram, né? E tem um pastor nosso que ele conta uma história que havia um homem. Deixa eu ver se eu não lembrar, acho que o Omar e o Lutherman também sabem, vocês me corrigem. Mas ele era muito querido na cidade. E uma vez ali, parece que para se defender ali, ele tirou a vida de uma pessoa. Só que ele era muito querido e ele foi preso e havia uma sentença de morte para essa pessoa. Só que as pessoas daquela cidade, elas foram e fizeram ali uma carta ali, né, pedindo para que, se eu não me engano, era o juiz ou alguma coisa assim, uma autoridade, né, para que aquele jovem, aquele homem, desculpa, fosse perdoado e solto. E aí a pessoa que ia julgar ali, vendo que muitas pessoas ali vieram pedir, vieram testemunhar do caráter daquela pessoa ali, né, pedindo a soltura dele, ele falou assim, não, tudo bem, eu vou soltar aquele homem, mas antes de soltá-lo, eu quero conhecê-lo. E aí, na história, o pastor lhe diz que aquele homem ele colocou uma roupa ali de pastor ou padre, não lembro agora esse detalhe, e foi visitar esse homem. E aí ele pegou a carta que tinha o perdão, colocou dentro de uma Bíblia, fechou e foi até esse homem onde ele estava preso. E aí quando ele chega na prisão, aquele homem quando vê aquela figura ali religiosa, então ele começa ali a falar um monte de coisa ali, né, a proferir insultos, dizendo que não acreditava em mais nada e fala tantas coisas que aquele homem que havia de alguma forma ele ficado intrigado, porque tantas pessoas haviam pedido para que ele fosse perdoado, ele vendo a conduta daquele homem, o pastor ele fala que ele sai triste daquele lugar. E aí uma pessoa chega para esse homem que estava preso e diz assim: Você tá louco? Aquele homem ele era a autoridade que ia te soltar, ele estava com o teu perdão ali. E agora você perdeu a sua oportunidade. E aí, quando chegou o dia desse homem ser ali ser morto ali, né? Se eu não me engano, não sei se era enforcado ali, né? Dão alguns momentos para que ele pudesse falar. E aí na fala, nesses momentos que ele tem para falar, ele fala o seguinte, que aquele dia ele não estava sendo morto porque pelo crime que ele havia cometido, mas pela graça que ele havia rejeitado. Então foi exatamente isso que Caifás ele fez. Ele rejeitou a graça de Cristo. E quando eu falo hoje, nessa noite com você, eu sei que muitos não fazem parte de uma igreja, mas eu digo para vocês uma coisa: nesse momento vocês estão buscando ter um relacionamento com Jesus, vocês estão buscando a graça de Cristo e vocês podem ter certeza nisso. Através desse relacionamento ali, Jesus ele pode transformar a nossa vida e ele prometeu que se nós crêssemos nele, nós seríamos salvos. Então eu faço um apelo para vocês para que confiem nesse Jesus, né? Que tenham um relacionamento com ele, para que naquele dia todos nós possamos estar com ele, né? Amém. Então, Amém. essa mensagem. Nós fazemos o que agora? A gente ora para finalizar? Seria. Descompartilha. Ah, sim. Opa. Aí. Marcos, obrigado pela mensagem de hoje. Você ora a Deus, fazendo da sua oração um apelo aos nossos corações. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, de ouvirmos a Tua palavra. Senhor Deus, nós sabemos que é impossível para a mente humana compreender o preço que foi dado por cada um de nós. Nós acabamos de falar um pouquinho sobre uma das semanas mais importantes da história da humanidade, de como ela vem narrando os passos que levaram Jesus até a cruz, no qual ele tomou o nosso lugar, que possamos sempre ter em vista essa graça, que possamos entender que o preço já foi pago, cabe a nós nos rendermos a Ti, aceitarmos a Tua graça mediante a fé, para que um dia possamos estar reunidos com nosso Pai, que cada um de nós possa tirar tempo de qualidade para ter um relacionamento contigo, através da Tua palavra, através da oração, através de louvores, que cada um de nós possa ter isso como prioridade.
Eu te peço nesse momento que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo sobre cada um que está aqui presente, sobre cada um que posteriormente vai ver esse estudo gravado, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa colocar os teus santos anjos ao redor dessas famílias, que possamos ter como grande preço aquilo que foi um dia feito na cruz por cada um de nós, que possamos buscar compreender esse amor, que possamos amar a Cristo Jesus como ele nos amou. Com isso nós te pedimos, nós te agradecemos nessa noite, te pedindo que o Senhor continue falando nos nossos corações no restante da semana, em cada mensagem que aqui será apresentada. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. 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 Queridos, tenham todos uma boa noite. E olha, amanhã, 19, eu vou abrir a live de amanhã um pouco mais cedo. Sim. Para que ali por 7h15, por ali, a gente tire um tempo a mais para a gente louvar. O que vocês acham? Ótimo. Pode ser? Eu vou deixar Muito aberto, bom. eu vou deixar aberto a partir das 7 horas, às 19 horas, e às 7h15 ali, a gente vai ter uns 15 minutinhos aí para confraternizar, e às 7h15 a gente começa com o louvor e às 7h30 a mensagem. Amém. Que Amém. Deus nos abençoe poderosamente nessa noite, nos dando um pleno descanso. Amém. Amém. Boa Amém. noite. Boa noite para Boa todos. noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.